Oi, gente, boa noite. Ai, meu Deus do céu, é muita alegria estar aqui com vocês nesse dia tão especial no podcast Comunica Aí. Uma noite esplêndida, especial desse novo projeto, né, Daniel? Um projeto lindo que sonhamos juntos, idealizamos e Deus permitiu que acontecesse. Esse podcast é um sonho, né? Permitido por Deus, e é claro que a gente corre atrás dos nossos sonhos para fazer acontecer. Por isso eu quero pedir permissão para entrar na sua casa, no seu escritório, ou se você está aí ainda no trabalho, está ouvindo aí através das plataformas. Olha, gente, seja muito bem-vindo e com licença que eu vou entrar e senta porque aqui tem história para contar, né, Daniel? É isso mesmo, Rosiane, como você diz, é um propósito mesmo de Deus. E quero agradecer a todos que estão acompanhando com a gente, estão na mesma expectativa que a gente. Aqui nós aprendemos, ensinamos e estamos juntos e misturados, e com certeza a gente vai trazer para vocês aí muito entretenimento, muita história, muita parceria, muitas histórias que vão com certeza inspirar vocês, né? Não é mesmo, Rosiane? Assim como nós também passamos nossas lutas, passamos nossas guerras, mas a gente senta nessa mesa aqui para conversar e para acrescentar. O nosso objetivo é acrescentar algo na vida de alguém. Exatamente, porque a gente sabe que por trás de cada pessoa grande, né, cada pessoa bem-sucedida, de cada empresário, de cada repórter, como eu estava aí nas ruas de Palmas, a gente interagia com as pessoas e por trás de cada pessoa existe uma história, né? Atrás de cada cantor, de cada apresentador, de cada grande empresário, de cada pessoa aí da polícia, da política, a gente estava de perto e a gente acompanhava isso, porque a gente sabe que existem histórias que impactam a vida de outras pessoas. E esse é o objetivo do Comunica Aí, trazer histórias e conhecer um pouco da vida dessas pessoas, conhecer o outro lado da moeda, o outro lado da história. E claro que nesta noite de lançamento, Daniel... Assim como nós falamos que a direção ela vem de Deus, mas é preciso que ele utilize pessoas. E a gente vai poder trazer aqui nessa mesa pessoas que confiaram na gente, acreditaram na gente, acreditaram no nosso propósito e a gente está junto e misturado com elas. Então é com muita honra e com muito prazer que nós apresentamos hoje ele que é empresário, ele que é pai, ele que é um homem excelente em tudo que faz, inspirador, aquele cara que é empreendedor e ele inspira outras pessoas a também empreender, não é mesmo, Rosiane? É isso aí, é um cara que veio para poder trazer histórias e impactar a vida de quem está assistindo aí, tá? E com muita alegria, e eu fico lisonjeada de trazer ele aqui para participar deste lançamento, Dorivan Simplício. Seja muito, muito, muito bem-vindo ao podcast Comunica Aí. Aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rose. Boa noite, Daniel. Para mim é um motivo de honra estar aqui com vocês, fazendo parte, né, desse projeto que é abençoado, sim, por Deus. Nós estamos aqui apenas sendo usados por Ele, né, e fazendo aquilo que já está escrito. É motivo de muita alegria e de muita honra, né, fazer parte do primeiro. E que vai ser o primeiro de muitos. Vai vir muitas pessoas aqui que vai relatar suas histórias de vidas, né, e contar boas histórias para que a gente possa inspirar as outras pessoas e mostrar que a vida tem as suas lutas, temos as nossas derrotas, mas o que nós não podemos fazer é abaixar a cabeça e desistir. A gente sabe disso, né? Porque a gente também, querendo ou não, acompanha um pouco de perto a sua história. Sua trajetória, né? A sua trajetória no mundo do empreendedorismo. Você que sempre procura fazer o bem em projetos aí, em querer ajudar outras pessoas. E a gente sabe o quanto você tem esse prazer e a gente sabe o quanto isso é importante também para você, né? Somos parceiros. Somos amigos, mas a gente não vai alisar, não. É isso Comunica aí. A gente não vai alisar, não. Vai colocar contra a parede. É isso aí. Vamos que vamos. Pode ficar tranquilo que aqui tá em casa, aqui é realmente para poder entender a sua história, entender a sua raiz, entender o seu propósito, da onde veio. A gente sabe, hoje a gente tem uma ideia como parceiro, né? Quem tá em casa vai entender. Mas a gente tem ideia como parceiro da onde você está chegando. Sim. Mas é importante saber da onde você veio. Então, sim, assim, é uma dos nossos primeiros questionamentos, é assim, quem é Dorivan Simplício?
primeiro, esse é o nome, Dorivan Simplício, como é que é o nome todo? É da raiz. É da raiz. Pessoal, meu nome é Dorivan Simplício, sou filho de pais não alfabetizados, né? Vivemos na zona rural, meu pai trabalhava como vaqueiro, não teve uma oportunidade de estudo, até pela época, né? Que era bem diferente de hoje. E nós também, sou caçula de 7 irmãos, somos 5 homens e 2 mulheres. E também não tivemos muitas oportunidades, né, de estudar, até pelo local que a gente morava. Mas eu não reclamo não, de maneira alguma. Eu tenho a plena certeza que, às vezes, o que nos falta de estudo de uma faculdade, a gente acaba complementando isso e se esforçando mais para poder estar aí brigando nesse mercado tão competitivo que é o que nós temos hoje, não só em Palmas, como no mundo todo. É um prazer, assim, contar um pouco dessa história de luta, partindo desde a época da infância, né? E sempre buscando melhorar devido às dificuldades que a gente passava. Graças ao meu bom Senhor, a gente nunca teve uma dificuldade de passar necessidade do alimento. Porque, né, antigamente a família os nossos pais, né, era barriga cheia e um teto na cabeça e o que vier seja felicidade. A felicidade se resumia nisso aí, né? A gente não tinha luxo, mas a gente tinha, assim, uma felicidade imensa. E minha infância, até meus 10 anos de idade, sempre foi trabalhando, ajudando nos afazeres de casa. Caçula, né, sempre sobra essas tarefas. E mudamos para Goiânia. Só para recapitular, então você nasceu em... Olha, eu nasci em Colinas do Tocantins. Colinas do Tocantins, isso, a origem. Colinas de Goiás, né? Na época, Goiás. Uhum. E me criei aqui na região do Tocantins mesmo, até a idade de uns 10 anos. E posteriormente aí saímos da roça e fomos para o garimpo. Chegando lá, não tinha tamanho de gente ainda, né? Para poder ir para o garimpo. Mas existia um serviço que é bem utilizado no garimpo, que era recar. Então, enquanto os peões trabalhavam no garimpo, a gente estava ali, eu pegava a sobra do ouro, recai isso. Pegava a sobra do ouro ali, daquilo que derramava, aquilo que era extruído, e bateava, e às vezes eu tirava até mais do que o próprio pessoal que estava no garimpo. Era uma sobra boa. Comendo das beiradas sim, ali. Sim. Isso eu tinha 8 para 9 anos, mais ou menos. E devido às situações, né, que nos encontramos na época de anos 90, mais ou menos, quando o nosso então presidente Fernando Collor entrou e fechou os garimpos. E nós tivemos que ir para a rua com o intuito desses irmãos, os 3 mais novos, estudarem. Mas imagina, um bando de caboclo da roça, sem ter nenhum tipo de experiência, chegar em Goiânia. Sofremos muito, tivemos muita dificuldade. Meu pai sempre trabalhou de vaqueiro, não tinha experiência nenhuma, né? E chegamos a passar uma certa necessidade. Aí eu comecei a trabalhar de vender laranjinha. Só que... Laranjinha, vamos lá, porque aqui vai estar o mundo inteiro ouvindo. Sim. Laranjinha. Laranjinha, aonde que é laranjinha? Lá em Goiás? Goiânia. Goiânia é laranjinha. Isso. Aí vamos lá pro Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é... Laranjinha, eu agora é sacolé, não é? Laranjinha é uma laranja menor ou é um estilo de geladinho mais conhecido aqui na região do estado? É o famoso geladinho por aqui. Tá vendo? Pra você, só pro pessoal lá é entender. laranjinha, no Rio de Janeiro, é sacolé, porque eu fui surpreendida com o nome. Quando eu cheguei, o pessoal vendia, só te interrompendo a sua história. Sim, sim. Aí eu falei, você pode me ver um geladinho? A mulher, geladinho? Eu falei, assim, é isso aí. Ela falou, não, amor, aqui é sacolé. Então, o pessoal do Rio de Janeiro aí, que eu sei que tá assistindo a gente, é sacolé. Mas aqui no estado do Tocantins, gente, é geladinho. E lá em estado do Goiás é o quê, Dorival? Laranjinha. Laranjinha. Pronto, tá explicado. Era só um adendo um parênteses entre a história. Sim. E aí, a minha mãe começou a fazer, né, a laranjinha, o sacolé, pra gente poder vender na rua. Só que a minha mãe, não alfabetizada, eu não tinha estudo nenhum ainda também, ficava duas pessoas sem ter entendimento de valores, tentando um ensinar para o outro. E eu não sabia dar troco, né, na rua. E na época, não sei para quem se lembra, saquinho de 10 centavos, kisuke. Rapaz, aquilo ali... Aquilo ali... Sim, revela a idade. Velho, né? Aquilo ali só dava a cor.
Aí a minha mãe fazia, ficava linda, roxinha, aquela laranjinha. Mas a hora que a pessoa comprava, que dava a primeira... Só ficava a barrinha de gelo dentro. Sim, que sai todo o suco, né? Um pouquinho do suco. Então eu acho que por isso que aqui no estado do Tocantins eles começaram a chamar de geladinho, porque ficava só o geladinho do gelo. Só isso, não tinha mais nada. Só gelado, só a barrinha de gelo com açúcar. A cor ali do morango, da uva ia assim ela ia embora. E aí, acho que foi o meu primeiro serviço, assim, que foi buscando renda, né? Foi isso. Depois eu fui vender picolé, fui trabalhar na feira. Com 11 anos de idade eu já trabalhava de ajudante de pedreiro, não tinha muitas opções, né, de trabalho para gente, mas nunca, pela educação, né, que a gente, graças a Deus, teve dos nossos pais, que sempre pleiteou muito a questão dos princípios, do respeito ao próximo, de não buscar o errado. E por mais que a gente teve dificuldade, agradeço imensamente a educação que meus pais nos deu, né? Meu pai e minha mãe não tiveram a possibilidade de nos ofertar um estudo, uma faculdade, um diploma, mas eles acabaram formando 7 pessoas na faculdade da vida mesmo. Hoje eu não tenho mais, né, nem meu pai, nem minha mãe, mas eles deixaram um legado que é os 7 filhos, que hoje, graças a Deus, são todos cidadãos de bens, meus irmãos e minhas irmãs. E eu acho que é o maior diploma, né, que um pai pode deixar para um filho, são os ensinamentos, são os princípios, o caráter. E eu tenho muito orgulho do meu pai e da minha mãe. E é algo que você vai levar para a vida e se estende também aos seus filhos, né? Que daqui a pouquinho a gente também fala a respeito deles. Sim. Mas é claro que são princípios, assim como você teve também, a gente teve também essa questão e a gente valoriza muito isso, porque maior que um diploma hoje, né, de uma faculdade, é o diploma aquilo que a gente recebeu lá no início, quando a gente era pequeno, né? Que é literalmente essa base familiar, esses ensinamentos de pessoas Sim. experientes que literalmente via, né, sempre o futuro da gente. Menino, não faz isso que isso pode acontecer. E era literalmente acontecer. É a raiz, né? É a raiz que dá força, porque assim, a gente vai falar aqui sobre o que ele conquistou, o que ele enfrentou, mas assim, é interessante sentar e lembrar esse momento aqui na mesa justamente para lembrar da raiz. É o que hoje, quando você enfrenta uma situação, o que seu pai, o que sua mãe lá atrás, ele te ensinou que realmente, cara, valeu a pena. Valeu a pena toda a dificuldade, valeu a pena todas as situações e esse é o principal objetivo da nossa vida, né? A nossa família é a nossa base, é a base de tudo. É tudo. E tem muitas coisas, né, que hoje a gente vê que mudou, né? É difícil hoje a gente tentar levar uma criação dos nossos filhos dentro daqueles padrões, né, que era antigamente. A gente sabe que hoje as informações elas são muito rápidas. Os jovens hoje têm muita coisa para ocupar a sua cabeça. Ao meu ver, errado, né? A questão de muita informação fora do tempo, muita coisa que vem prematuro para uma criança, para um adolescente, que às vezes até um adulto não tem uma concepção do que é tirar uma conclusão. E imagina um adolescente, imagina uma criança. Então antes a inocência nos protegia, a gente não sabia de tanto e não precisava, porque a gente confiava nos nossos pais, que ia nos dar esse direcionamento, né? E ali a gente, primeiramente, Deus, nossos pais, e a vida seguia. Não tinha reclamação pelo pouco, não tinha aquela reclamação por o amiguinho ter comprado um tênis de marca, eu estava de quichute, às vezes até descalço, que não tinha nem uma chinela para poder andar. Então, assim, a gente era feliz e não sabia. Porque todas as dificuldades que a gente passou, que essa geração nossa passou, nos fez forte. E me preocupa hoje o que vai ser da nossa geração, o que vai ser dos nossos filhos. Porque antes, basicamente, a gente não tinha tanta informação. A linguagem que a gente ouvia do vizinho, do amigo, do tio, era basicamente a mesma linha. Hoje em dia você fala uma coisa para o seu filho, e seu filho escuta 10, ao contrário. Hoje em dia, ser pai é ser chato.
Aquilo que a gente fala sempre tem uma contrapartida. Porque um amiguinho que tira um sarro, você dá bencinha, hoje é uma coisa tão simples, né? Você não vê mais tanto crianças tomando bênção das pessoas mais velhas, você não vê hierarquia, você não vê uma pessoa chamar de tio, de vó, o respeito no tom da palavra para poder direcionar os mais velhos. Isso a gente não... Tá se perdendo. E algo, essa questão de pedir bênção, desde, né, da nossa época lá, bem antigo. Antigamente minha mãe me ensinava mais pedir bênção para padrinho, para madrinha. Não tinha também essa questão, esse ensinamento. Não partiu dela, né, da gente ter essa questão de dar bênção para ela, para o meu pai. Mas o padrinho e a madrinha era primordial. Esses não poderia faltar a bênção. Mas algo que me chamou muita atenção, você falando a respeito disso, porque foi algo que me chamou muita atenção no Daniel, quando eu conheci ele, porque ele pedia bênção para entrar, para sair, se ia, não sabia quando ia voltar, mas a bênção era primordial, ao sair de casa e ao entrar em casa. Então, assim, eu achava aquilo muito bonito e eu acabei também aderindo isso. E então, de tanto eu ver ele fazendo, e ele me ensinou, né, o quanto isso é importante, a importância de você pedir a bênção, né? E aí eu peguei e estendi isso para minha família. Quando eu ligava para minha mãe, eu falei, bênção, mãe. Minha mãe, ih, menina, como assim? Tá pedindo bênção por quê? Aí eu expliquei para ela a importância de pedir bênção, né? Que a bênção dos pais é muito importante para a vida do filho. É uma autoridade, né? O pai e a mãe, eles são uma autoridade. Então, assim, no momento em que você pede uma bênção, no momento que o pai e a mãe ele te abençoa, as coisas começam a dar certo. O ruim é quando você não anda na obediência do pai e da mãe. Que aí as coisas acontecem. Aí Menina, eu te avisei. Menina, eu te avisei. Exatamente isso. E aí a gente, né, falando... Desculpa até te cortar, mas se você quiser falar, pode falar. Sim. Hoje aqui o protagonista do nosso podcast é você. Não, era só umas situações, né, que a gente vê hoje no dia a dia. Falei ainda há pouco da preocupação que a gente tem com a criação dos filhos hoje, né? Hoje em dia os pais, até devido à correria, estão dando por vencido muito rápido. O filho ele chega, 2, 3 palavras que ele, vamos assim por dizer, perturba uma conversa de adulto, alguma coisa nesse sentido, rapidamente o pai ou a mãe já entrega o celular para poder se ver livre daquela situação. E é um erro, porque a criança hoje ela aprende isso muito rápido. Como dobrar o seu pai, como dobrar a sua mãe, qual que é a brecha que ela está achando para poder fazer aquilo que ela quer, que infelizmente hoje o celular está tirando as crianças do que é realmente essencial. A famosa tela, né? Hoje a gente vê crianças que não têm vontade de brincar na rua, crianças que não têm aquela aptidão de fazer alguma atividade física, de jogar futebol. Na minha infância, lá eu saía para poder jogar bola, se deixasse eu jogava bola até meia-noite, que chegava sem unha, com a metade do pé arrancado, mas aí a gente não deixava de jogar o futebol. Soltar uma pipa, né? Era soltar a pipa, muitas brincadeiras saudáveis. Hoje não. E isso vai fazendo com que a correria do dia a dia faz com que os pais acabam sendo vencidos muito fácil. Antigamente, meu pai não ficava rouco falando, não. Meu pai ele olhava. Minha mãe, ela só corria o olho ali e a gente já entendia direitinho o recado. Entendi. Hoje em dia, o pai fica rouco, a mãe se descabela falando um não para a criança e a criança está em cima, o adolescente está em cima, insistindo. Justamente porque não tem essa questão de enfatizar mesmo. Não é não. Eu fui criado nesse sentido. Eu acho que a maioria aí entende bem o que eu estou falando, que quando a gente estava recebendo algumas pessoas adultas na nossa casa, as crianças eram lá pro cantinho, para poder passar perto ali, meu amigo, se passasse, meu pai dava só uma olhadinha, aquela olhadinha significava às vezes umas lapadas mais tarde, o trem era bem puxado. Mas agora a gente está falando bastante aqui, né, de mãe, de ensinamento, e a gente tirou uma fotinha lá do fundo do baú de uma pessoa que é muito importante para você, né? E aí, Daniel? O que você acha a gente dar um outro segmento e depois a gente mostra essa foto? Porque quando ele começar a ver as fotos, eu acho que ele vai desabar. Vamos. Mas é isso que a gente quer, é isso que o pessoal que está em casa quer, né? A gente quer ver a sua essência. A gente falou bastante de mãe, eu acho que é importante. Agora então, vamos? Então, beleza. Agora eu quero saber, Dorivan, o que essa mulher
representa na sua vida? Caraca, começaram a pegar pesado. Rapaz, essa é meu anjo da guarda, né? A gente anda nessa vida e Deus usa das pessoas para poder nos direcionar e nos resgatar. O que a minha esposa, Adélia, ela fez na minha vida, no momento que eu estava passando, é só Deus mesmo, para poder usar uma pessoa autoestima, para cima, que não vê dificuldade nas coisas. Ela me tirou de uma situação, me fez acreditar naquilo que ninguém mais acreditava, nem eu mesmo acreditava em mim. E ela fez com que tudo isso renascesse. Eu tinha quebrado, tinha perdido tudo na minha vida, estava com depressão, e aí eu conheci essa figuraça aí que tem hora que me dá vontade de beijar, tem hora que dá vontade de pegar e dar um... Não, porque a bicha é arretada. Ele é Mas arretada. é a pessoa que mudou a minha vida. A minha vida tem o antes e o depois da Adélia. É uma pessoa que, nos momentos mais difíceis, ela se faz mais forte. Nos momentos que eu tô ali baqueado, eu tô para baixo, 2, 3 palavras que ela chega, ela chacoalha e a gente segue a vida. E é só gratidão a tudo que ela representa na minha vida. Meus filhos, né? Pedro, Maria Júlia, tem outros filhos num outro relacionamento anterior, que não tenho muito contato, até devido à questão deles morar em Goiânia, a gente sempre tem algum contato, mais por telefone. Mas hoje, o que ela proporcionou, a coragem que ela teve da gente sair de Goiânia e recomeçar nossa vida aqui em Palmas, aqui no Tocantins, poucas pessoas tiveram. A gente tinha 3, 4 meses que a gente estava morando junto. Ela fala que eu obriguei ela a morar comigo. E ela decidiu vir para cá. E ela era da onde? De Goiânia. De Goiânia. Ela é de Goiânia, né? Genuamente goiana. E ela decidiu, a gente veio aqui, eu vim trazer ela para meus pais conhecerem, né? E chegou aqui, ela tem um pouco a história que você contou sobre você. A família dela também não tinha muito essa questão de tomar benção e ter essa questão dessa hierarquia, aquela situação, essa é minha vozinha, esse é meu tio. E quando ela veio aqui, que ela encontrou isso na minha família, a cabeça dela mudou muito. Ela até fala, né, a gente conversando, relatos, que ela passou a me admirar e me respeitar mais através do que ela viu da minha família, que aquilo não era uma máscara, aquilo era real, aquilo era uma essência que vinha de simplicidade, de humildade, de valorizar mais o humano do que o dinheiro. E que bom que ela quis vir para cá. E foi luta no começo, como sempre, né? Toda vida tem as suas divergências. A vida não é só flores, né? Mas hoje a gente tem a nossa família, temos as nossas vidas, e cada dia mais portas se abrindo, cada dia mais ela me motivando. Ela fala que ela sonha e eu concretizo. Eu espero que ela não pare de sonhar. Mas deixa eu te falar, vocês estão há quantos anos atrás juntos? Você estava falando aí que ela pensou, estava achando que você estava fingindo ser um Dom Juan, que você, esse garotinho aí de família, mó caô pro meu lado, só tá querendo me conquistar. Isso há quantos anos atrás? Há 10 anos atrás. Caramba, 10 anos. E quanto tempo que vocês estão aqui no estado? Nós viemos para cá em 2016, então nós estamos aqui, vai fazer 8 anos que nós estamos aqui no estado. Minha família era daqui já, né, do Tocantins, eu tinha ido para Goiânia, mas que nós viemos novamente, voltamos para o Tocantins. 2016 vai fazer 8 anos que a gente está aqui. E são 8 anos de luta, mas muita luta e muita vitória.
E eu acho que está só começando, grandes coisas vêm por aí. É isso aí. É importante. E a gente vai falar das vitórias, a gente vai Sim. falar das conquistas e a gente continua na família? Vamos continuar na família. Agora a gente conheceu a família, né? A Adélia, que a gente sabe que a Adélia é pancada. A mulher sinistra, vocês não estão entendendo. Nós tivemos o prazer de conhecer a Adélia e eu falei, meu Deus, que mulher intensa, que mulher alta astral. Ela é assim, uma energia surreal. Arrepiei. Você não vai entender, não, mas... A Adélia, essa é pra você, ó, eu arrepiei. Ó. Esse lado aqui, ó, perna. A gente teve o prazer também de conhecer a Maria Júlia, o Pedro, e são, assim, crianças incríveis, são Pedro adolescentes, tem um talento, né? Inclusive, já tá convidado pra vir aqui, tá, Pedro? Vou dar uma palhinha Ele aqui canta, menina, ele canta e encanta. Eles são crianças, são adolescentes, na verdade, meninos de família que, eu vou te falar, Muito respeitador, muito, né? é a base que eles tiveram. A gente vê o reflexo mesmo do casamento. Da criação, né? Da criação neles dois. Eles são muito respeitadores. O Pedro, assim, se ele não for cantor, músico, ele vai ser repórter. É que ele gosta de falar, hein? Rapaz, ele gosta de perguntar. E ele é muito comunicador. Ou artista. Rapaz, o menino é artista. Gosta de fazer um drama em casa, né? Rapaz, o Pedro, eu acho que ele faz com que eu me sinta que eu tenho 10 filhos. É, né? Ele dá trabalho pra eles. Ele dá. Agora, a Majuzinha é o docinho, né? A Maju é o abracinho. Ela já vê a pessoa, Cara. ai, eu te amo. Então que é muito fofa, meiga, carinhosa. muito carinhosa. Mas isso aí ela herdou de quem? Do pai ou da mãe? Olha, eu acho que a convivência, né, assim, eu acho que eu sou, como diz a minha digníssima esposa, tem hora que eu sou meio florzinha, né, eu sou meio sensível. Tem que ter equilíbrio, né? Alguém tem que ser um pouco, alguém tem que ser menos. Às vezes a gente, quem vê cara não vê coração, né? Minha filha fala muito, né? Meu pai parece um rotivan, cara ruim, cara fechada, mas na verdade, acho que o que manda é a essência da gente, né? O coração. De manteiga. A gente, assim, devido a tudo que a gente já passou na vida, a gente não perdeu essas origens da simplicidade, de valorizar o que realmente é bem visto aos olhos de Deus. Porque somos aqui meros coadjuvantes, né, nessa vida, e Deus é o nosso grande maestro que tudo faz, e a gente deixar seguir o fluxo, fazer aquilo que o coração da gente esteja em paz, né, com Ele, e o restante é vitória e bênçãos. E o Dorivan é isso mesmo. Você chega nele assim, rapaz, dá um impacto assim, esse cara aí é brabo. Mas assim, uma vez que a gente sentou com o Dorivan começou a falar sobre uma situação de uma pessoa que estava passando por dificuldades e tal, e ele tentando ajudar pelos principais meios, pelos melhores meios, e ele não conseguiu fazer o que ele queria, e chega a lágrima veio nos olhos dele, né? E eram pessoas assim que ele nem mesmo conhecia. Eu acho que também traz isso aí lá da infância, né? Começa a lembrar também das dificuldades que você enfrentou, que você passou. Então, eu acho que essa é realmente a sua essência. Então, a gente pôde ver isso bem de perto e bem de próximo mesmo. É verdade. Até mesmo em outras oportunidades a gente já viu esse outro lado seu, que é esse lado de querer ajudar o próximo, de se importar muito com o próximo, de acreditar que a pessoa pode vencer, não só essa questão de um alimento, mas você sempre ali dando uma palavra de incentivo, você acreditando. Então, esse seu lado, é isso que a gente trouxe, né? Por isso que a gente trouxe você, para que as pessoas também conheçam esse lado do Dorivan, né? Esse lado, essa sua essência e essa pessoa que você é. É até uma pergunta, assim, que a gente, basicamente, a gente pode fazer aqui agora para você, Dorivan. O que representa isso, você fazer pelo próximo? Você me disse até uma frase uma vez, né, que o pastor, ele te ensinou que a gente tem os olhos. Então, assim, o que representa para você ajudar uma pessoa? Eu acho que se a gente começar a olhar para o próximo, a frase que você levantou aí, a questão, a pauta, é que dentro de uma sala tinha mais de 100 pessoas e um pastor perguntou qual que era a única pessoa que você não estava enxergando dentro daquela sala. E as pessoas pensaram e essa pessoa é você. Nós não somos feitos para olhar para nós mesmos, nós somos feitos para poder olhar pelo próximo. E enquanto você está olhando para você,
Às vezes você perde a oportunidade muito grande de fazer e de atender a necessidade de uma pessoa que está ali ao seu lado. Então, fazer o bem, para mim, é o que me faz feliz. Tentar ajudar. Eu falo tentar porque não é tudo que a gente consegue, né, da forma que a gente busca, mas o empenho que eu coloco para poder fazer aquilo que está ao meu alcance, eu não meço esforços. Eu acho que tudo aquilo que você pode fazer que não te prejudica, você pode fazer. Não precisa de você se omitir de fazer o bem, não precisa de você se omitir de dar um conselho, de levar uma palavra amiga. Tem muitas vezes que as pessoas acham que o que resolve o problema de uma a outra é somente o dinheiro, um emprego, algum bem, algum presente. E tem vezes que as pessoas precisam de uma palavra, as pessoas precisam de um apoio, precisa de uma motivação, precisa de algo que você escuta e coloca aquilo e acende, coloca aquilo no seu coração e aquilo acende essa vontade de você fazer com que as coisas aconteçam. Porque hoje, devido a toda essa informação que chega, se a pessoa ela não tiver um foco, se ela não tiver Deus no coração, se ela não tiver esses princípios de fazer para o próximo, esse princípio da parceria, esse princípio de conectar as pessoas, de criar possibilidades dessas pessoas debaterem assuntos. Eu rodo muito dentro de Palmas e eu vejo tantas situações de pessoas necessitadas que estão precisando de algo, e aí eu mexo com construção civil, a gente acaba tendo acesso a um outro público de classe média alta. Na mesma hora que a gente está na periferia, a gente está em uma outra realidade. A gente vê a necessidade da periferia, e quando a gente chega num local que as pessoas têm essa condição de ajudar, está todo mundo querendo ajudar. Existe a necessidade, mas existe as pessoas que querem contribuir. O que falta nesse meio é quem faça essa conexão, quem faça essa ponte de uma maneira transparente, de uma maneira séria, porque tem muita gente que quer ajudar, só que não tem como a gente fazer com que a necessidade fique de um lado e a vontade de ajudar do outro, e a gente não unir isso, a gente não conectar isso. Sim. E o que eu tento fazer dentro do meu alcance para poder ajudar as pessoas é fazer essa conexão. Eu acho que nós aqui na Terra, nós estamos aqui para isso. Tem muitas coisas que chegam até nós que não é para nós. É simplesmente porque chega a bênção, logo chega a necessidade. A necessidade não é sua. A necessidade Deus já está encaminhando para você. Você é apenas um instrumento na mão do Senhor que vai ser utilizado para poder abençoar aqueles que estão realmente necessitados, e Deus vai direcionar até você. E uma frase que você fala muito desde o dia, né, que a gente conversou, é que você fez uma pergunta pra gente, assim, qual o único rosto que você não consegue ver? Uhum. E aí a gente ficou se perguntando, e ele falou assim, o nosso. Porque a gente não consegue ver o nosso rosto, a não ser no reflexo no espelho, sim, né? E porque a gente tem que... porque o nosso olhar, ele foi feito pra gente olhar literalmente só pro próximo. Deus, né? Ele não faz nada por acaso, né? É verdade. Tudo tem um propósito. E aí, antes da gente dar continuidade em pessoas importantes e coisas, acontecimentos importantes que tiveram na sua vida, a gente vai dar um pause agora para falar de um parceiro, Dorivan, que fez história na nossa vida e que a gente não poderia fazer esse lançamento sem antes ter esse parceiro com a gente, que é o Salgadinhos Que Delícia. Gente, o melhor salgadinho do estado, né, Daniel? Isso aqui não é figuração, não. Não é de borracha. Não, ó. Agora, que delícia. Que delícia. Eu vou até comer um também, Dorivan, porque assim, o que eu prefiro mais é esse aqui. Esse aqui é o creme, o creme de milho. Pra mim, eu acho que de todos é o melhor. E é um parceiro, gente, que a gente quis trazer, né, pra gente, pra pertinho aqui, porque é um parceiro que teve com a gente, ó, das antigas, né, Daniel? Há quase 3 anos atrás. E a gente falou, vamos embarcar com a gente nessa jornada do podcast Comunica. E ele super topou. Ó, João, Thaís, muito obrigado pela parceria, e é claro que vocês vão continuar sempre aqui com a gente, no nosso coração, e é claro, gente, fazendo a festa, e vocês, claro, sabem, né, alimentando a gente, né? Então, pensou em festa, pensou em salgadinho, pensou em que delícia, vamos lá.
Vamos comer, vamos fazer uma pausa? Vamos fazer uma pausa? Vamos fazer uma pausazinha, vamos fazer. No podcast tem pausa? Não sei, tem pausa, diretor? Tem pausa? Não sei, não tem pausa, Tem não. gente. É direto, Mas é direto. Então, uma pausa para comer mais um. É uma pausa aqui pra comer mais um. Uma delícia, gente. Crocante, vai fazer a sua festa. E eu aqui de boca cheia falando, mas tudo bem, faz parte. É ao vivo, é assim mesmo. E Então a gente vai segue lá o comendo Instagram deles, ó. Que delícia, Tocantins. Tocantins, o melhor salgadinho. Vai fazer a sua festa, salgadinhos, que delícia. Aqui, Você faz a festa. E vamos dar continuidade agora, porque não tem pausa. Segundo o diretor, não tem pausa, gente. É diretão. E a gente falando e comendo. Daniel, de quem que a gente vai falar agora, hein? Na vida do Dorivan, já falamos da família, né? Conhecemos a Adélia. O pessoal que tá em casa conheceu a Adélia. Conheceu a Maria Júlia, o Pedro, e agora quem que a gente vai conhecer mais um pouquinho? A gente vai conhecer o patriarca. Patriarca. Meu papaizão. Caraca. Ai, meu Deus, Daniel. É um momento importante, né? Então eu queria que o Dorivan ele falasse. Rapaz, aí não tá só o patriarca não, hein? Aqui tá os dois já, mas Na verdade, 3 pessoas, né? Que fizeram muita diferença na vida dele. A Adélia, o pai dele, que é o senhor... Raul Simplício. Exatamente. E a dona Maria Benedita. Aí, Dorivan, eu queria que você falasse um pouquinho, né, deles, o que eles representam na sua vida. Eu vou falar mais especificamente do meu pai, né? Meu pai era o tipo de homem, para a época dele, né? O tipo de homem. É aquele caboclo, assim, que se fosse na nossa época agora, era o famoso machista. Porque hoje ser homem é ser machista, né? Tem muitas coisas que não pode porque acaba fugindo à regra. Meu pai, com todas as dificuldades que ele tinha, não somente pela época que a gente vivia, né? Ele conseguiu, juntamente com a minha mãe, criar 7 filhos. Meu pai teve problemas de saúde muito sérios, que acabou isso mais tarde vindo a levar ele, né? Ele nos deixar por conta dessas situações. Ele tinha um carro de boi, passou em cima da perna dele, ele tinha uma perna mais curta do que a outra, ele era cego de um olho, apesar que a gente olhar ali, a gente não nota, mas ele não tinha o olho, não enxergava, né, do lado esquerdo, tinha as limitações do corpo e força demais para poder trabalhar e criar esses filhos. Como eu falei anteriormente, meu pai era naquele sistema que ele não falava mais de uma vez. Às vezes ele nem falava, ele olhava. E todos os filhos já sabiam o que era, como que era o meu pai. Existia um respeito. O que o meu pai fez para com todos nós, para a época nossa, às vezes, como eu falei, hoje seria mal interpretado. Mas isso criou 7 seres humanos fantásticos. São 7 pessoas de índole, de caráter, de princípios, que era até então aquilo que se prezava muito, né, nessa época. A gente vê uma inversão muito grande hoje dentro da família. Antigamente na época do meu pai, né, a gente via os pais não se preocupar se o filho me ama. Meu filho está magoado comigo. Ele se preocupava com respeito. Meu pai sempre falava isso pra gente. Eu não quero saber se você me ama. Eu quero saber que você me respeita. Porque se você me respeitar, um dia você vai me admirar. E quando você passar a me admirar, você vai me amar. Hoje em dia isso inverteu. Hoje em dia, se você fala não pro seu filho e ele sai empurrado, você sai correndo atrás do filho para poder, preocupado se ele vai ficar magoado ou enraivado contigo. E as pessoas hoje não estão dando o devido valor a isso. Hoje em dia as pessoas ficam muito preocupadas que se você fala não pro seu filho, se você vai traumatizar o seu filho com não. Quantos não a gente já levou? Nós como adultos. Será que hoje nós estamos preparando os nossos filhos para o mundo? Que a função dessa geração de pais era fazer filhos fortes, para poder encarar o mundo de frente, sem medo. E hoje a gente não está vendo isso. A gente basicamente se omite para não falar, para não frustrar o seu filho.
E me preocupa o que vai vir dessa geração que tudo pode, que não tem limites, que não tem imposição, que os papéis inverteram. Hoje em dia você vê muito mais crianças, adolescentes, ditando a regra dentro de casa do que propriamente os pais, infelizmente. E meu velhinho ali, eu sou o caçulinha, né, como eu falei, de um determinado tempo da vida dele, ele não passou a ser meu pai, ele passou a ser o meu herói. É um momento de muita emoção, gente. Por isso que a gente trouxe, né, um pouco da história, né, do seu Raul, da Dona Maria Benedita, porque a gente sabe da importância que eles têm na vida do Dorivan, né, Dorivan? O seu Raul, ele é basicamente tudo sobre respeito. Eu creio que o Dorivan aprendeu muito com o pai dele, né? Sobre respeito, e teve certos momentos da vida, né? O Dorivan chegou a comentar também uma vez com a gente, que ele não só ensinou respeito, mas quando mais velho houve outras situações, ele também te respeitou. Eu me emociono quando eu falo do meu pai, porque eu sinto que eu pude contribuir muito mais no fim da vida do meu pai, para que eu mostrasse para ele muitas coisas que às vezes ele não tinha concepção. Ele podia mudar, melhorar, que ele podia mudar, que ele podia melhorar, que ele podia ser diferente. Pelos padrões da família da época, aquilo para ele às vezes era normal. E hoje o mundo está muito diferente, né? A gente buscou muito a conversar com ele. Ele se tornou uma pessoa 10 vezes melhor do que ele era. O meu pai, ele não era de chegar na gente, de fazer um afago, de fazer um carinho. E isso não me impediu de chegar nele um dia, falar que eu o amava, abraçar, beijar o meu pai, porque para essa época, né, até um filho beijar o pai já era meio assim. Sim, a criação, né? A criação. Deles, um pouco mais rígida. E eu nunca tinha ouvido meu pai falar que me amava, mas eu falei para ele. E o dia que eu falei para ele, ele não deu conta de responder. Ele tremeu todo, ficou todo desconcertado, mas da segunda vez ele falou. Chorou igual um menino, mas ele falou que me amava. E aí, a partir daí, ele começou a falar que amava, não só a mim, mas como os outros irmãos. Às vezes o amor que tem dentro do coração, as pessoas não conseguem expressar. Aí as pessoas falam, homem não chora. Caramba, aqui não chora, moço, tem que chorar. Tá tem aqui que o Dorivan provando que homem chora sim. E como você falou, chora de felicidade, chora por superar, chora por crescer. Tudo é um constante crescimento, né, Dorivan? E como você falou também, antigamente, essa questão da criação deles, eles prezavam muito mais pelo respeito, né, de impor esse respeito, do que eles impor aquela questão do carinho. Eu também só ouvi Eu Te Amo do meu pai quando eu tinha 22 anos, que foi quando eu ouvi pela primeira vez que meu pai falou assim, eu te amo. Eu também fiquei impactada, né, porque não é do hábito deles, eles queriam que a gente respeitasse, ponto, e acabou. Essa questão do carinho veio com um tempo, depois quando os filhos vão crescendo. Costumo dizer que depois que casa, né, Daniel, que aí o carinho, porque na família do Daniel também foi mais ou menos assim, né, que depois que você casa, aí o filho vai ter que ir embora, vai ter que ir pra outro estado, né, Dona América, tá me assistindo aqui também, e ela fala que eu roubei o filho dela do Rio de Janeiro e trouxe pro estado do Tocantins. Mas não foi eu não, viu, Dona América, pra deixar mais claro aqui pro Brasil todo, que eu sei que tá nos assistindo, só pra avisar, porque foi ele que quis vir pro estado do Tocantins. Eu não queria vir pro estado do Tocantins, nada contra, mas hoje... Mas podcast só sobre isso. Inclusive, eu vou trazer minha sogra, né? Vamos trazer ela. Vou trazer a senhora, viu, Dona Mary? A senhora tá convidada pra vir aqui, porque não foi eu, não. Quero ficar aqui pra me redimir também, aproveitar essa oportunidade. Eu acho que é pouco tempo pra gente, se a gente for falar aqui do seu Raul. Dorivan, recentemente, a vida não é fácil, né? Ela tem um ciclo, né? Sim. E recentemente você também, a sua mãe, né? Maria Benedita. Dona Maria Benedita, ela faleceu. Então, conta pra gente um pouquinho dela, a representatividade dela na tua vida. Rapaz, a minha mãe,
é a pessoa que não sabe ler uma frase e ensina, e nos ensinou mais do que um professor de uma faculdade. Ela ensinou a vida como ela é. A minha mãe não teve a oportunidade, meu pai ainda escrevia e lia um pouco, né? Mas a minha mãe não. Minha mãe realmente ela não tinha nada de alfabetização. Mas foi a grande professora da minha vida, o grande exemplo da minha vida, um exemplo de mulher, um exemplo de mãe, um exemplo de perseverar naquilo que ela buscava, que era não espedaçar a nossa família, porque a união da nossa família se deu muito por conta da minha mãe. A minha mãe, ela chegava a ir para a roça com os meus irmãos para poder capinar, para poder, com os meus irmãos mais velhos, né, para poder levar o alimento para casa. Meu pai, ele teve um problema de vista, como eu falei, ele ficou procurando tratamento um bom tempo, e ela andava aí uma légua, né, 15 quilômetros, para poder cardar, fiar, para poder, em troca, né, de 1 quilo de arroz. Muitas vezes ela, recém gestação, né, nós somos 7 filhos, né, então, ou seja, direto ela estava ali de resguardo, nunca guardou um resguardo, ia para o pilão para poder socar arroz. A gente trabalhava muito na fazenda e não tinha, vamos colocar da forma, a modernidade que tem hoje. O arroz era socado ali, o porco era matado e era arrumado ali, fritava a banha, fazia pamonha, fazia tachos de arroz doce, de leite para 100, 150 companheiros, né, que estavam ali mexendo na lida do dia a dia, ela e minhas 2 irmãs, e todo mundo tinha suas funções, mas a minha mãe, ela foi uma guerreira até o último dia. Aproveitamos da nossa mãe, do exemplo dela, até a gente pedir, em minhas orações, quando eu vi minha mãe, do jeito que ela estava agora recentemente, que ela pegou Covid, eu pedi a Deus que realmente desse o devido descanso a ela, porque ela não merecia passar por aquilo. Tem hora que você tem que entregar e aceitar, por mais que seja dolorido, mas ela está em paz. Eu sei que o legado que ela deixou, a missão que foi até então incumbida ela por Deus, de trazer essa família, carregar essa família, ela fez com muita sabedoria, com muita excelência, e é o grande amor da minha vida, sem dúvida, e o grande exemplo que eu tenho de humildade, honestidade, perseverança, de não desistir, em nome de não deixar com que os filhos e a família se despedaçassem. Essa é minha mãe. Eu acho assim, Dorivan, a gente vê tudo isso, a gente entende, a gente conseguiu compreender um pouquinho, né? Só bem pouco, porque tem muita coisa por aí, né? Eu acho que 1 hora foi pouca, viu, diretor? Exatamente. Pra avisar pro senhor. Mas resumindo, Dorivan, essas pessoas, o que elas representam, o que elas representaram, o que elas representam para você, quem é o Dorivan hoje? Como o Dorivan tá, quais são os negócios do Dorivan, as conquistas. Daniel, eu comecei a trabalhar, eu acho que tudo na minha vida aconteceu muito precoce. Eu comecei a trabalhar muito cedo, como eu falei, e as coisas foram acontecendo de uma forma. A minha esposa costuma dizer que eu tenho hoje 43 anos, mas com a cabeça e com a mentalidade de 70. E realmente, eu não tive infância, né? A gente, desde pequeno, trabalhando na roça, nos afazeres da casa. E com 22 anos eu montei a minha primeira empresa. Eu sempre fui meio agoniado, eu sempre fui assim, tá fuçando, inquieto, né? Devido à falta da faculdade, de um diploma. A gente teve que buscar outros meios, e esse meio é realmente fazer as coisas acontecer. Montei a minha primeira empresa, eu estava com 22 anos, como a maioria hoje no Brasil, infelizmente, empreender é muito difícil, né? Quebrei a primeira vez, reergui, não desisti, quebrei a segunda vez,
não desisti. Montei a terceira vez a empresa em Goiânia, estava bem estabilizada a empresa, bem conceituada no ramo de sistema de gás GLP. E devido à falta de estrutura emocional e às vezes a falta de um preparo melhor, como muitas pessoas, a gente acaba invertendo situações e valores. E eu não fugi a essa exceção, essa regra, né? Que acaba que errei, não me orgulho de muitas coisas que eu fiz, não me falo isso não como uma forma da minha vida, dos erros cometidos, né? Hoje eu sei, e eu sempre fazia essa pergunta, por que Deus? Porque às vezes a gente se pergunta, né? A gente não é merecedor. A gente comete erros que às vezes somos perdoados por outras pessoas, por Deus, mas a gente fica cobrando isso, porque aquilo eu não aprendi isso dos meus pais. Muitas coisas eu não fiz com que eu orgulhasse meu pai e minha mãe, mas isso me fez me tornar uma outra pessoa. Isso me fez refletir muito, porque a maturidade ela chega e ela bate na porta. Comigo não foi diferente nessa situação. Eu, devido a todas essas imaturidades, eu quebrei, cheguei a entrar em depressão mesmo, numa situação que eu não desejo a ninguém. Depressão é uma coisa séria. E nossa querida Adélia ali chegou com toda essa alegria radiante e me tirou de uma depressão que eu estava a ponto de fazer besteira mesmo. E ela foi o motivo de eu me sentir útil, porque eu acho que todo mundo tem que ter essa questão, tem que ter um porquê da gente estar aqui. Verdade. E o meu porquê é ajudar. Eu amo ajudar. Quer tirar a minha alegria, quer tirar a minha paz, quer fazer com que eu me sinta um inútil, tirar as possibilidades de eu fazer ao próximo. Isso aí realmente me baqueia. E você faz pelo próximo, você tem muito network, muito conhecimento, você é sempre solícito, querendo fazer pelo próximo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, uma pergunta para finalizar, né, Daniel? Porque eu acho que o nosso tempo tá estourado, o diretor tá pitando ali. Passou tão rápido, meu Deus, que eu nem acredito que já se passou. A diretora ela falou assim, 1 hora é pouco. Exatamente, mas... Se não acreditar. Exatamente, um papo gostoso, um papo de conhecimento, de muitas histórias. Mas deixa eu te perguntar, eu pergunto ou tu pergunta, Dani? Pode perguntar, porque essa aí é... Ixi, meu Deus do céu. O Dorivan Simplício, ele visiona um futuro aí político? Será que vem um político novo aí pela frente? Porque baseado em toda a conversa, todo o network, né? O network, você é um cara muito articulador em Palmas, tem se tornado cada vez mais conhecido ainda, tem conversado com tanto o cara que dá emprego quanto aquele cara que precisa do emprego. A gente sabe dessa sua vontade de ajudar. E aí, futuramente, tem alguma coisa política vindo por aí? Tem uma pretensão do Dorivan Simplício? Daniel, a vida da gente acaba nos direcionando mesmo sem a gente perceber para situações. 2020 chegou até a mim uma empresária aqui de Palmas com um projeto político. E eu já tinha trabalhado uma época em campanhas políticas em Goiás com, até hoje, vereador Anselmo Pereira. Acho que ele está no 9º mandato como vereador em Goiânia, uma excelente pessoa, onde eu aprendi muito com ele. Mas eu não vivia a política e não entendia a política como ela impacta a vida. E não somente a vida, mas tudo aquilo que engloba a questão empresarial, a questão social. E 2020 chegou essa empresária até mim com um projeto político, e onde hoje eu faço parte desse projeto político. Essa empresária que eu estou falando é a nossa hoje deputada Jana de Valcari. Sim. Eu faço parte desse grupo, desse projeto que tem vindo aí nos orgulhando, com aceitação muito grande, né, aqui em Palmas, referente ao nome dela, ao trabalho dela. E há um pedido, né, hoje está virando um clamor da população de Palmas, pedindo que, até então, a nossa hoje deputada, Jana de Valcari,
seja a nossa futura prefeita, né, venha como uma pretensa pré-candidata à Prefeitura de Palmas. E como eu faço parte desse time, né, desse projeto da nossa deputada, não teria como ela vindo como prefeita e tendo o convite desse grupo que eu possa estar ajudando mais ainda como um pré-candidato a vereador, o meu nome vai estar à disposição com a vontade de Deus, do grupo e dos amigos que a gente constituiu nesse prazo, né? Eu colocaria sim meu nome à disposição para poder contribuir mais, porque eu creio que com a iniciativa privada a gente consegue fazer bastante coisa, como a gente tem feito até hoje. Mas se Deus nos abençoar, que vir se tornar uma realidade, por que não? Por que não a gente não abraçar isso e fazer diferente? E a prova está aí, que dá para fazer diferente. A nossa hoje deputada tem provado que é possível a iniciativa privada fazer a diferença na iniciativa pública. Gestores, não políticos padrão. A gente está falando de muitos exemplos que a gente tem visto que está funcionando bem no Brasil. O Zema mesmo, governador de Minas Gerais, é um cara que é da iniciativa privada, é um gestor. Tarcísio é um cara totalmente técnico, entre outros. E a nossa deputada é empresária no ramo da educação e entre outras empresas, né, que comporta que forma esse grupo, e está provando aí que é possível a gente fazer. E sim, por que não? Ditado bobo, né? Mas verdade, onde a minha deputada cair de pé, eu pulo de cabeça. Eita! Então, já vamos esperar aí as cenas dos próximos capítulos e quem sabe, né? E a gente deseja também que, se for da vontade de Deus de você estar lá, que você faça muito pelo povo, né, da nossa capital, aqui de Palmas, que necessita realmente de pessoas que estejam dispostas a serem cuidadas, né? E como o nosso tempo está acabando, né, eu não poderia deixar também de agradecer muito, muito, muito a oportunidade de você estar aqui com a gente neste lançamento do nosso podcast, mas trazendo histórias, né, da sua vida para as pessoas também de casa conhecer aí, quem sabe, né, esse futuro político, nós não sabemos, sim. Mas quem sabe. E a gente agradece muito, né, Daniel, pela oportunidade de ter você aqui com a gente e também quem está em casa aí de ouvir e conhecer um pouco esse outro lado do Dorivan Simplício. Antes da gente finalizar, Dorivan, tem algo que você talvez não falou aqui e você gostaria de falar? Alguma mensagem? Olha, tem uma situação que tem acontecido agora recentemente que tem mexido muito comigo. A questão da inclusão social. Recentemente eu conheci uma figura, né? Não tem outro nome que a gente pode falar, o Jacó. É um cara que tem me mostrado uma realidade que às vezes na correria a gente não se atém. Que é a situação especificamente de uma área que ele tem um conhecimento mais amplo, dos surdos. São pessoas que hoje existem leis, existem projetos que amparam essas pessoas que estão só no papel. A gente tem que fazer com que essa inclusão seja realmente efetivada e colocada em prática, onde todos nós podemos ver aquilo que a lei determina sendo cumprida. E trazer essas pessoas, são seres humanos que às vezes não estão tão presentes na sociedade por conta que não tem mecanismo para poder trazer essas pessoas para a sociedade. Então, assim, deixo aqui essa mensagem para os nossos gestores, para as pessoas que podem hoje fazer a diferença e trazer essa possibilidade de inclusão daquelas pessoas menos favorecidas. Vamos olhar com mais carinho, vamos tratar essas pessoas com mais carinho e não somente uma vez ao ano para poder fazer homenagens. Essas pessoas elas precisam de todos os dias. Não é só ser lembrado o dia dos surdos, o dia do enfermeiro, o dia do trabalhador. Todos esses dias nós temos que estar atentos para essas pessoas e trazer essas pessoas para a nossa sociedade. Senhoras e senhores, Dorivan Simplício. Muito obrigado, Dorivan. E assim, antes de finalizar, rapidinho, é só mandar um abraço para a dona Adélia, a avó. Vamos finalizar para a gente deixar para um próximo pod.
É isso aí. Vamos trazer Show. a Dona Adélia aqui, né, gente? Vamos, Gente, a muito Dona obrigada Adélia. a todos vocês que acompanharam, né, Dorivan, e a todo mundo que tá em casa, Rio de Janeiro, meu coração é de vocês. Do Tocantins também, nada contra, tá, gente? Mas de todo mundo que está aí nos acompanhando, muito, muito, muito obrigado. A gente vai ficar por aqui, mas, Daniel, semana que vem nós estamos de volta. Sexta-feira, o encontro marcado aqui com a gente. Deixa nós entrar aí na sua casa, deixa a gente entrar no escritório de vocês. Vem com a gente, vamos conhecer histórias, porque só está começando, tá? E é isso Então, aí. vambora, vamos. Vamos, já chega, Qual é o né? nome do podcast? Podcast Comunica Comunica aí. aí.